Olá, seja muito bem-vindo ao último episódio de 2025 do podcast da Archer Education, em parceria com o Jornal da Orla, diretamente da Baixada Santista, no centro de Santos. Ao longo de 2025, passamos por conversas relevantes, provocativas e estratégicas sobre os rumos do agro, o mercado de commodities e políticas públicas. E já deixamos aqui um convite para você, caro espectador. Em janeiro de 2026 estaremos de volta com temas e convidados relevantes que fazem a diferença. Para encerrar o ano de 2025 com conteúdo de peso, temos a honra de receber um dos nomes mais respeitados do agronegócio brasileiro, Guilherme Bastos, coordenador da FGV Agro. Guilherme é engenheiro agrônomo, mestre em economia pela Exalc, mestre também pela Universidade de Maryland e tem mais de 30 anos de experiência em inteligência de mercado, planejamento estratégico, logística, armazenagem, políticas públicas, com passagens relevantes e marcantes em multinacionais, no setor privado nacional e no setor público. Guilherme foi presidente do Conselho de Administração da Embrapa, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e presidente da Conab. Hoje, à frente da FGV Agro, Guilherme continua contribuindo com a formulação técnica e analítica nas principais discussões que moldam o futuro do agro do Brasil. No episódio de hoje, vamos refletir sobre desafios estruturais da política agrícola, o crédito, o seguro rural, a importância dos dados para as decisões públicas e privadas, o papel das instituições na construção de um setor mais resiliente e sustentável. Fique conosco e aproveite essa conversa que fecha o ano com a profundidade e a inteligência que o agro merece. Antes de passar a palavra para o Guilherme, gostaria de anunciar que teremos em nossa bancada, para ajudar o debate, o jornalista de agro Antônio Resch Medrano. Então, já vou passar para você, Guilherme, uma pergunta. Qual que é o papel da educação no agro brasileiro? Bom, Luiz Cláudio, muito obrigado aí pelo convite. Antônio, um prazer estar aqui com vocês. Bom, uma pergunta ampla, mas a gente mostra que o papel da educação é fundamental nesse setor que a cada ano cresce, adota mais tecnologia, né? Está na fronteira aí dos setores em termos de questões tecnológicas. Portanto, é um setor que está em transformação, é um setor que continua crescendo. Então, você tem que realmente estar acompanhando a evolução, a dinâmica desse setor. E isso nas diversas áreas, quer dizer, não só tecnologia, mas a questão que a gente trabalha aí com a parte de mercados, né? O que o produtor precisa cada vez mais trabalhar em termos de gestão de risco da sua propriedade, né? Tem as questões legais, né? Temos regularizações aí que o setor tem que fazer, né, em função de questões ambientais. Então, enfim, é um setor, eu diria, que está nessa constante transformação e o elemento de educação, seja ele básico, médio ou superior, é extremamente importante. Então, eu diria lá na Fundação Getúlio Vargas, né, a gente tem tocado, né, os cursos, os MBAs, com ênfase em agronegócio, sendo coordenados pelo professor Sirigatti e pelo Luciano também Rodrigues. E temos também aberto a possibilidade de fazer cursos mais curtos, executivos, né, com uma carga horária, nem todo mundo tem tempo de se dedicar para um MBA para poder fazer. E temos a intenção de retomar também um programa que infelizmente foi suspenso, que é o mestrado profissional em agronegócio. Então, com isso daí, a gente acha que consegue endereçar questões do tipo planejamento tributário na sucessão familiar, questão de logística, de commodities e de fertilizantes,
FIAGROS, né? Essa parte todo dos novos títulos, a questão de seguro também, abrindo com o Observatório do Seguro Rural, que foi aberto esse ano, né? Que foi fundado esse ano, a ideia de você criar cursos de capacitação, não só para seguradoras, mas para corretoras, para peritos também. Então, tem aí uma série de possibilidades aí. Dentro da FGV ainda tem uma revista muito antiga de agronegócio, que foi a primeira, né? E ela ainda traz muito conteúdo importante, que é a agroanálise. Você queria falar um pouquinho dela, que eu acho que é importante, né? É gratuita e sempre toca vários pontos muito relevantes do agro, né? A agroanálise, ela está, como bem você colocou, Luiz Cláudio, ela está em circulação desde 1978, né? Não foi uma circulação, teve momentos de interrupção, e esse daí foi, na época, se não me engano, foi em 92 até 94, e eu me lembro que foi quando eu entrei na Fundação Getúlio Vargas pela primeira vez, quando eu estive no Rio de Janeiro, no Instituto Brasileiro de Economia, em que Mauro e Inês Lopes, né, estavam lá chefiando o Centro de Estudos Agrícolas, e a revista ela foi apresentada com uma nova cara, uma nova versão, mas ainda impressa, né? Ainda distribuída em bancas, passando para os extensionistas da Emater. Comprava no aeroporto, né? Na livraria La Selva. Isso, tinha exatamente, na La Selva. Então, e ela, ela foi mudando, né, ao longo do tempo. Ela, em 2006, ela veio para São Paulo, né, ficando administrada no âmbito da Escola de Administração de São Paulo, da EASP, e ela passou também por algumas mudanças, né? Então, assim que eu entrei, eu assumi a coordenação do FGV Agro, né, em maio de 2023, foi a convite do ministro, do professor sempre Roberto Rodrigues, que se aposentou. Em 2022, ele agora está como professor emérito, a sala dele continua lá e a atividade dele continua intensa, como se não tivesse contribuindo. Sempre contribuindo. Mas, enfim, quando eu assumi, ela já estava num formato já digital, em PDF, e agora, esse ano, nós resolvemos ousar um pouco mais, ela passou a ser um portal, né, colocando artigos mais enxutos, mais diretos, e havendo dessa maneira uma interação maior com o público, e podendo também saber como é que está atingindo, né, os temas e as análises da revista. Quem quiser acessar a revista é www.agroanálise.fgv.br, ou entra pelo agro.fgv.br, ou põe no Google lá, agroanálise. Tem lá a revista, tem uma base também com um repositório das revistas antigas, então todas lá. Claro que sempre a inteligência artificial, quem sabe no futuro, vai ajudar a gente a catalogar tudo que está em PDF lá atrás, para a gente poder colocar à disposição dos leitores. Nossa, tem muito material, Guilherme, e eu nas minhas aulas, no MBA da FGV, eu uso como bibliografia os artigos da agroanálise, porque são, né, interessantes, e são artigos curtos, né? E são atemporais, né? Eles vão, então, na hora que você fala que você faz uma coletânea desses artigos, você tem um retrato do que foi a evolução de determinado tema ao longo do tempo. Então, eu acho que isso é muito válido. Você quer que eu fale, Luiz? Faz uma pergunta aí. Duas coisas eu queria detalhar aqui. Primeiro que você fez a pergunta para o Guilherme, que é a pergunta para o Brasil, né? Como é que você resolve o Brasil? Com a educação, né? Não é só o agro, né? É o país inteiro. Bom, mas só para não deixar passar. Quanto à agroanálise, eu fiz durante muitos anos, quando era o Regis Alimando, que era carioca, eu fazia aquela página de entrevista. Mas muitos anos eu fiz aquelas duas. É um ping-pong, né? Que a gente chama. No início da revista. Eu não sabia que ela tinha virado
digital. Foi agora, faz um ano. Vou dar uma sapiada, como se fala, para procurar. Eu queria te perguntar um negócio, Guilherme. Você já passou pelo Ministério da Agricultura, conhece aquela engrenagem toda. O que impede que o Brasil tenha uma política agrícola, digamos, de... Fala 5 anos, vai falar Farm Act americana, mas por que não temos uma política de 3, 6 anos que dá mais previsibilidade? O que impede isso? Olha, uma boa pergunta, Antônio. Na verdade, o que a gente tem é temos uma questão orçamentária, né? O orçamento, você tem a PELOA e depois você tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são votadas anualmente. Então, isso é como se você zerasse ano após ano. Nós temos, é claro, o plano plurianual, que o governo sempre tem que revisitar, né? E esse plano plurianual, ele é uma peça, eu diria, mais estratégica. Só que ele poderia ser regulamentado, né? Poderia ser regulamentado e aí você prever e encaixar um plano plurianual. A gente também tem que ver que a questão de definir um plano plurianual significa que você também precisa ter uma boa consistência em modelagem, porque você tem que prever o que a agricultura vai precisar, né, para os próximos 4, 5 anos, seja lá como você fizer. E nisso daí você tem realmente que ter essa calibragem bem feita, né? Claro que podem ter acidentes de caminho, como aconteceu a pandemia, onde aí você tem que dispor de recursos adicionais para isso. Mas eu diria que esse daí é um tema, que, inclusive o Luiz Cláudio vai participar com a gente vai discutir o futuro do financiamento do agro, onde esse é um tema que vai ser trazido à tona, né, mostrando exatamente o que precisa, em termos de peça de estrutura orçamentária, o que precisa ser feito para essa plurianualidade ela acontecer. O que seria muito bom para o setor, dado que é um setor que tem ciclos econômicos, né? E aí não só as culturas anuais, mas a gente tem as semi-permanentes, tem as permanentes. Então, é muito bom que o setor ele possa fazer, né, um pouco mais de planejamento em cima do que o governo ele pode suprir para essa política. Deixa eu só acrescentar uma coisinha mais. Eu li, acho que foi o ano passado, ano retrasado, tem uma coisa meio complicada que eu não entendo, você seguramente entende. Tem uma história do agro que o orçamento, que o plano agro é apresentado no meio do ano e aí no fim do ano zera tudo. Como é que é essa história? Eu não consigo entender isso aí. Não. Você sabe como é que é? Sim, mas ele tem uma história para isso, né? Tem. O Plano Safra, né, ele está já desde 2002, 2003, né, em que ele está nesse modo, né? A gente tem que lembrar que até uns 15 anos atrás, né, você ainda tinha uma safra de verão muito forte. Essa safrinha do milho ou a safra de inverno sempre representou muito pouco. Só que esse jogo virou. Hoje a safra de milho está quase encostando na soja, né? O milho com previsão aí de 145 milhões de toneladas, quase que encostando na soja, que está em 175, 180, e vem mais toda a safra de inverno. Então, realmente, o que a gente fala é que faz sentido o plano safra deixar de ser um plano a ser anunciado no meio do ano, né? Porque agora você praticamente tem a agricultura, e a agricultura tropical com toda a tecnologia trazida pela Embrapa e outros institutos de pesquisa, permite que a gente produza o ano todo, né? Essa era a motivação, né? O segundo semestre eram as chuvas, safra de verão, isso, onde tinha maior produção. Você plantava soja e milho, setembro, outubro, arroz, etc. Setembro, e colhia em março, abril, às vezes maio, né? Safras agora grandes. É o ano todo. Isso. É o ano todo. Mudou, né? Mudou. O que acontece nesse processo de definição do Plano Safra é que o Plano Safra, ele sendo definido em termos de tamanho, de volume de recursos a ser disponibilizado na metade do ano, significa que esse orçamento, do que vai estar no orçamento do governo para a subvenção da taxa de juros, ele já está definido.
Ele já foi definido na definição do orçamento do ano seguinte, que é no segundo semestre de cada ano. Então, é muito importante, por isso que seria muito importante realmente pensar num plano safra que acompanhasse a peça orçamentária para que você possa haver, de fato, a alocação que você precisa no tamanho que você precisa para a safra. Aí eu acho que a gente começa. E isso daí, esse acerto ele vai ser muito importante, inclusive para pensar em termos de plano plurianual. Exatamente, quer dizer, teria mais aderência, né? Sim. Quer dizer, todo mundo conversando sobre a peça orçamentária, né? E falando a partir do dia 1º, zero cronômetro, começa para todo mundo, né? Porque o agro só vai... no meio, né? Exatamente, o agro só começaria depois de 6 meses. Então descasa. E houve uma tradição, né, de fazer esse anúncio do Plano Safra como um evento político e tudo mais. E, na verdade, ele não precisa, porque é uma peça exatamente do sistema financeiro em que você dá as condições para você dar largada para aquela... Olha, como é que vai ser o financiamento, né? Pensando aí nas fontes de recursos para o crédito rural daquele ano. Vão ser com essas taxas, e pronto. Tá, na verdade, o dinheiro do governo, o dinheiro determinado para o agro é um terço do que se usa, né? Mais ou menos, é o que se fala, pelo menos. Né? Pelo menos em termos de custeio, né? O volume disponível no Plano Safra, ele atende, em média, aí, um terço do que o setor precisa. Então, fora isso, ele vai precisar do BAR, tem recursos próprios, tem a própria ida ao mercado. Você não acha que o governo está matando um financiamento, taxando com imposto de renda a LCA, não, né? Não. Eu acho que tem um desincentivo, claro, né? Porque você tem até então um título, né, que estava isento. Maior sucesso. Maior sucesso. Qualquer coisa, e aí tem uma discussão também em termos do direcionamento da LCA, obrigando para o recurso de crédito, há uma discussão se isso é um fato positivo ou negativo, né? Se ela mais ajuda ou menos ajuda, porque você começa a perder flexibilidade, que esse é o problema do direcionamento de recursos, né? O direcionamento de recursos, esse volume de recursos que vai para o Plano Safra é em função de direcionamento do que está em depósitos à vista, em poupança rural, que só praticamente o Banco do Brasil tem, né? Então, e nisso daí você fala com os bancos o seguinte, olha, você não vai emprestar a taxa de juros de mercado ou mais, e você vai colocar isso para esse setor, o setor agro, né, com essas taxas que foram pactuadas. Então, isso aí gera, muitas vezes, algumas distorções que, enfim, elas precisam ser corrigidas aí no coisa. E eu acho que era muito importante também deixar muito claro que a gente sempre ouve assim, o governo está colocando 470, 500 bilhões de reais. Não, ele não está colocando 500 bilhões, esse volume todo. O que ele coloca de recurso mesmo, ele é da ordem de 16 bilhões, que é o volume de recursos destinado para esse abate na taxa de juros com relação à taxa de juros de mercado. Então, esse é o valor que... E a outra coisa que tem é isso, esse direcionamento dos recursos que estão parados no depósito à vista e que vão ser disponibilizados para o crédito. Obrigado. Quer dizer, é um assunto complexo que não dá para resolver de uma maneira simples, né? Esse negócio... E quando você pega o Manual de Crédito Rural, né, os recursos direcionados, você tem lá, sei lá, uma centena de programas, tá, que você tem que analisar cada programa, tem que fazer, tem que medir. Né? A gente não tem costume, né? O Brasil não tem costume de medir para saber se a política pública está sendo boa ou ruim. Né? A gente não consegue medir. Então entrou lá no programa, vai subsidiando até uma hora que bateu no teto. Quer dizer, esgota, que é o que está acontecendo. Então a gente precisa repensar essa questão. Da LCA, nessa discussão que já vem há meses e tal. É que estavam usando dinheiro não para o agro, para outra coisa, né? Que é o que você está falando aí de mas hoje os bancos têm que usar para o agro. Né? Sim, uma parte direcionada e outra parte não. Diz que tem uma distorção aí. Tem alguns desvios, enfim. Eu acho que pelo que eu li em LCA tem 600 e poucos bilhões de reais.
600 bi, eu não vi o último número. Bom, e esse é outro problema que a gente... Bom você ter perguntado isso sobre esse volume. Isso aí quem disse foi o mapa, viu? 600 milhões. Sim, mas isso é estoque, né? Esse é o estoque. É o estoque de LCA. E esse é um outro problema. A gente está também com o Luiz Cláudio lá no FGV Agro, com o núcleo de mercados de capitais e agro, justamente para ajudar a fazer esse rastreamento do volume de títulos. Pode parecer simples, mas não é. Não é, né? Não é. Então, imagina, quer dizer, um mecanismo tão importante de financiamento e tem dúvidas, né, de como é que está a ordem de grandeza. Não a ordem de grandeza está lhe dada, mas o número exato, absoluto, a gente está trabalhando para que isso seja melhor apurado. É bem levantado, né, Guilherme? Até no começo você tinha falado do plano, que é provocado pelo hash, de um plano plurianual e precisa de base de dados para poder... Quer dizer, do ponto de vista de dados, desde quando eu saí da faculdade, já faz bastante tempo, quer dizer, todo mundo fala assim, o Brasil, ele não tem dados, né? Os dados não são confiáveis, né? O que você pode falar? Você teve lá no Ministério, né? Quer dizer, a gente não vai chegar num momento que a gente vai falar, estamos caminhando para ter os dados confiáveis. Eu não diria que a gente não tem dado. A gente tem dado muito disperso, inclusive. Há uma ausência, né, de ter no Ministério da Agricultura, por exemplo, um link para informações sobre a agricultura agropecuária brasileira, incrível, é um país desse tamanho, com essa exposição, e o que você tem que fazer, eu me lembro, já montei uma estrutura de inteligência de mercado numa trading, você tem que fazer uma varredura de diversas fontes, quer dizer, você não tem, e muitas vezes com divergências nos números, como o caso de IBGE e Conab, muitas vezes não se dialogam, né, e você tem números com tendências, às vezes, até diferentes, né? Então, isso daí gera essa incerteza. Fica claro, como é que o setor aprendeu a lidar com isso, né? Então, você pensa nas trades, as tradings, cada uma delas tem suas estruturas de inteligência de mercado que fazem, né? Tudo bem, se você segue os dados oficiais, mas você faz o seu próprio acompanhamento dos balanços de oferta e demanda, e você está vendo a formação de preço nas praças, então você tem um sentimento se há excesso, se há falta de produto naquela época. Então isso daí acabou ajudando, né, que essas empresas elas andassem, né? Porque, então, assim, existe dado, mas falta essa coordenação. E essa coordenação, querendo ou não, ela deveria ser feita IBGE junto com o Ministério da Agricultura, né, para que ela pudesse ficar melhor reportada e melhor qualificada aí para a sociedade. Para a gente que trabalha com informação, jornalismo, eu que gravo coisa e tal, acaba sendo divertido. Você tem a Conab diz que a safra de soja é 174 milhões de toneladas. No dia seguinte, o IBGE diz que é 165. É isso. Os dois são do governo, né? Uma coisa meio sem sentido. Sem sentido, né? Mas no café também, né, Hash? Você que acompanha muito o café. O Departamento de Agricultura americano, nesse ponto, tudo bem que é o maior departamento de agricultura do mundo, né? Tem mais de 100 mil funcionários. Mas é o que eles falam, ponto final, acabou. Aqui não. A última estimativa de café, por exemplo, o banco lá, do holandês lá. Do Rabobank. De café, por exemplo, diz que vamos crescer 13%. A próxima safra será de 70 milhões de sacas. Esse aí é um pouco enfim, é o desafio dessas inteligências de mercado. Como eu disse, no Brasil, por exemplo, não existe um balanço de oferta e demanda de café, porque há uma grande dúvida em relação aos estoques e há uma grande dúvida em relação ao consumo de café, né? Então, eu me lembro quando eu estava na Conab, eu falei assim, gente, a gente precisa montar um balanço. Como é que eu vou definir política de garantia de preço mínimo se eu não sei o quanto que realmente tem na praça? Então, precisa ter isso. Mas, enfim, esse que eu falo, o Brasil, ele nesse aspecto, ele não é um país ainda consolidado em termos de dados, em termos de estatísticas. Então sempre rolou, e aí aquele negócio há 30 anos atrás, o Brasil
tinha exposição em algumas commodities, mas não essa ampla frente que ele tem agora, né? Sendo realmente alfinetando diversos mercados concorrentes. Então, hoje ele está muito mais nesse palco, né, onde ele tem que cuidar melhor da casa. Não tem dúvida nenhuma. Então, essa questão de você dar 2 números diferentes, isso aí, inclusive, até em termos de planejamento de setor, é um problema. Por exemplo, a outra coisa, tamanho de rebanho no Brasil. As diferenças são enormes. A gente está falando de 30, 40 milhões de cabeças. Então, não é qualquer diferença. Então, isso tem que ser visto realmente com mais seriedade. Precisa também que as políticas públicas, de uma certa maneira, da forma como elas estão sendo construídas, que elas coletem mais informação dos beneficiários. Então, beneficiário do tipo produtor, quer dizer, eu tenho que saber o que ele está produzindo, como é que ele está produzindo, eu tenho que ter um mínimo de informação para poder fazer, como o Luiz Cláudio falou, uma avaliação depois. Eu acho também. Fala. Não. Ô, Guilherme. Eu ia passar para outro assunto. Não, eu vou passar para outro assunto. Então... Deixa eu falar um pouco de risco, né? Quando a gente... E eu tenho abordado muito esse assunto até na própria Agranálise, nos locais que eu escrevo. Quando a gente olha o produtor, ou qualquer outra empresa do agro, mas olhando para o produtor, a gente verifica que ele tem um risco na hora que ele vai com o risco de preço de fertilizantes, de defensivos, né? Quando eu peguei a série histórica da importação de fertilizantes e defensivos no Brasil, de inseticidas, herbicidas, e a gente vê que em 2022 cresceu muito o preço em dólar, né? Então é um risco no custo de produção, de aumento do custo de produção. Por outro lado, ele tem o risco da volatilidade do preço da commodity que ele produz, como, né, soja, milho, açúcar, café, algodão, etc. E depois ele tem o risco da volatilidade da produtividade. Quer dizer, então, quando você analisa o produtor do ponto de vista de... Fora outros riscos, outros demais riscos, né? E quando você analisa o produtor do ponto de vista de risco, e a gente... Olhando, quando a gente olha o custo, a gente verifica, por exemplo, a taxa de juros, o quanto que ela agride dentro da estrutura de custo de produção, que eu tenho visto até no próprio café, né? A taxa de juros sempre ficava lá atrás, mas hoje primeiro é fertilizante, segundo a taxa de juros. É um absurdo isso, né? Mas enfim, de qualquer jeito... E quando a gente olha essa estrutura, né, e a gente verifica que o produtor realmente, né, o Ivan Vedekin que fala, né, que o agro é uma ilha de risco, né, que tem risco de todos os lados, o que você me diz quando a gente está falando do risco de produtividade, que está relacionado a seguro agrícola, e do risco de preço da commodity, que está relacionado a preços futuros? O que você pode me falar sobre isso? Eu comentei sobre a importância nesse mercado, quando você perguntou da parte de educação, a questão de gestão de risco dentro da propriedade, né? Então, você colocou muito bem o risco de produtividade, claro que não só produtividade, porque existem outros produtos de seguro que, inclusive, podem pegar a parte de produtividade e preço, né? Então, seja um seguro de margem, um seguro de custo, enfim, aí existem outras modalidades, mas isso daí, de fato, precisa, e a gente tem visto, no caso da política de seguro no Brasil, uma decrescente em termos de recursos disponíveis para a subvenção ao prêmio, que é importante não só no Brasil, mas em todos os países no mundo, inclusive países em que tiraram a subvenção ao prêmio de seguro, mostraram uma trajetória descendente na utilização, na cobertura do seguro. Guilherme, quer dizer, focando nesse risco de produtividade no seguro, né, e você já está falando sobre isso, aprofundando nesse tema, como que está o seguro nesse país? Então, ele está, eu diria que essa parte sobre a ótica da política pública, né, que pode fomentar a adoção de ferramentas, né, de gestão de risco, de produtividade, de produção dentro da propriedade agrícola, ele está fraco, né? Então, a gente teve um pico, né, do volume de recursos que foi utilizado para subvenção, que atingiu R$1 bilhão, né? E ele agora, esse ano, com contingenciamento, ele deve ficar em torno de metade, né, em torno de R$500 milhões,
com uma abrangência, com uma cobertura muito menor, porque você tem, no caso, prêmios que foram majorados, né, com esse tanto de catástrofes, né, que aconteceram ao longo do país. Muitas resseguradoras, inclusive, tiraram o pé. Eu falei assim, olha, minha exposição ao risco nesse mercado está muito grande, né? E a questão do preço do produto, que também teve um bom aumento. Então, você com a mesma subvenção, você passou a segurar menos, né? Então, é uma política que ela precisa também ter um fomento, um aumento. Estava vendo hoje no jornal alguma coisa aí sobre a questão da MP de energia, a questão de energia elétrica, mostrando um aumento de investimento, de aporte, de benefícios do governo para isso. Isso precisava ser dado para ter essa sinalização para a indústria de seguro ela poder se aportar, poder estar mais abrangente, desenvolver novos produtos e tudo mais. Por enquanto, o seguro rural dentro das seguradoras representa muito pouco. Sem dúvida. Então elas já acabam que não o ovo a galinha, né? Vai acabar não dedicando esforços, porque, olha, eu estou colocando aqui, eu não sei, o governo, ora, sinaliza botando mais, depois tira, contingencia, então não fica uma política realmente consistente. E olhando, por exemplo, para o produtor, quando você olha o risco da produtividade, é diferente. Por exemplo, o preço, ele pode cair, mas vai cair a zero? Vai cair? Não, né? Quer dizer, ele tem, né? Ele pode cair muito, mas ele tem um determinado range, né? Que mais ou menos previsível. Na produtividade, não. Se você tiver uma seca catastrófica, pode colher zero. Se você tiver um granizo ou uma geada, pode colher zero, né? Não tem nada. Quer dizer, uma vez eu vi um estatístico falando que, assim, se for para fazer algum tipo de gestão de risco, então primeiro começa com seguro. E é onde a gente está patinando, né? Onde está patinando. Onde o seguro ele daria pelo menos uma condição de vamos dizer assim, uma sustentabilidade financeira para que o produtor possa se recompor e pelo menos garantir o plantio de uma próxima safra que ele tivesse perdido boa parte dela. Então, isso realmente ele é basal. Então, o que a gente está falando é que em cima desse esgotamento, dessa política de crédito hoje, com a subvenção à taxa de juros, que, parênteses, ela é importante ainda enquanto o país não tiver taxas de juros bem comportadas, né? Com taxas de juros a 2 dígitos é muito complicado você manter qualquer operação de atividade econômica real. Então, acho que isso daí é um ponto, mas à medida, quando a gente olha para frente, né, imaginando que a taxa de juros venha a tomar uma tendência mais comportada, mais civilizada, tem que ser, né? Essa questão do governo subvencionar na taxa de juros, ela deve começar a perder tanta importância. E aí seria muito importante que esses recursos fossem migrando para o seguro. Então, acho que se houver uma sinalização de que haverá esse processo de migração, isso pode dar para o setor pelo menos vislumbrar uma política que vai estar crescente. Então, a gente está exatamente num momento, acho que bem interessante, que eu falo, a gente comemorou, né? Eu lembro que você preparou um artigo para a Agroanálise, né, sobre os 30 anos da CPR, e aquele negócio, 30 anos para frente, o que vai ser da gente, né? O que vai ser do setor? É um setor que está cada vez mais integrado, como você falou, é uma ilha, né, em que tem as trades, tem os insumos, as máquinas, sementes, tudo está... A parte de logística também, que depende, caminhão dependente da safra, está tudo junto, né? E a gente precisa dispersar um pouco mais esse risco. Por isso que tem que fazer esse esforço de pensar o futuro desse financiamento, porque do jeito grande que ficou, outras soluções vão ter que ser pensadas. Se você olhar o agro como eu olho, por exemplo, que é apenas um segmento da economia, né, para mim, a única coisa no agro brasileiro que não funciona mesmo é o seguro, né? Muito pequeno em relação ao tamanho do agro, né?
Eu acho que... Não tem dúvida, né? Quer dizer, quando você olha, por exemplo, no preço, as tradings hoje fazem o papel de fixação de preço, as cooperativas. Aliás, agora estão entrando os bancos, né, profissionais. Veja o que está acontecendo. Lembra que você sempre gostava de milho, eu também, né? Que é um produto... O milho era o primo pobre da soja. Hoje o milho está importantíssimo. Veja o que está acontecendo com o álcool de milho, né? O etanol. Estão montando indústria. Antes de montar a indústria, o cara já contrata a safra do agricultor e diz o preço que vai pagar por milho. Isso só para o preço tem solução. Isso é importantíssimo. Então, o pessoal muitas vezes fala assim, porque tudo está sendo sojificado, o milho, os grandes commodities. Só que são essas grandes commodities que contratam antecipadamente a produção. Elas assumem o risco nessa operação e elas garantem para o produtor que ele vai ter com quem comercializar. Que é isso que não passa muitas vezes pelas outras culturas, que o pessoal fala, a parte do hortifruti e tudo mais, fazer cadeias integradas, podendo contratar antecipadamente desse produtor e inseri-lo realmente na cadeia. Porque geralmente é como o milho fazia, da mão para a boca. Né? O milho produzia milho verão, vinham a indústria de aves e suínos, comprava, né, estocava lá e tinha lá o seu alimento. Acontece que na indústria de aves e suínos, eles apanharam quando teve aquela alta do milho e aprenderam. Exatamente. Aí passaram a... Porque eles compravam pelo valor do saco. Isso. E eles aprenderam trazendo traders para as mesas de operação. Sem dúvida. Então eles começaram... na porrada, na dor. Na dor. E eles começaram a fazer um planejamento de compra baseado na paridade de exportação, sabendo que ele tinha que estar concorrendo com o produto lá que seria exportado. O milho e a soja, eles são... Tem muita gente que fala, não, né, que as grandes commodities e tal, mas quando você olha milho e soja, né? Aliás, quando você vai no supermercado e compra coxa e sobrecoxa de frango a R$10 o quilo, né, o que não é caro, né? O de suíno, né? Os cortes de suíno, que é um terço da carne. Quer dizer, ali dentro dessas carnes tem muito farelo, a maioria farelo de soja e milho, né? Quer dizer, e aí você está olhando, quando você fala da integração das cadeias, você está falando das carnes, você está falando do fubá, você está falando do óleo de soja, né? Você está falando de outras coisas. E agora, com o advento, né, que vocês falaram, do etanol de milho, né? Quer dizer, isso está mudando, viu, Guilherme, a formação de preço de milho de uma maneira que, o pessoal, os compradores de milho estão meio sem entender, viu? Mas é isso. De novo, vão ter que aprender. Mas foi o que o Resto falou. A empresa está se instalando e já está fechando contratos antecipados. Então, isso daí dá uma... Inclusive, vai ser muito interessante ver essa planta de etanol lá no Rio Grande do Sul, né, que vai ser olhando ali a parte de cereais. Acho que arroz está incluso. Também, o que vai ser ótimo para ajudar a escoar qualquer excedente. Então, hoje a gente está numa situação de preço baixo, quer dizer, o arroz já atingiu 3 dígitos por saca, agora está a R$50 por saca, mais ou menos, está menos do que o custo de produção. E se você tivesse uma indústria como essa, pelo menos adquirindo esse excedente para a produção de etanol, você faria sim aí uma boa regulação de preço de mercado, evitando, claro, que você tem às vezes choques externos, choques de câmbio, que você não tem como conseguir coibi-lo numa pancada, né? A gente, na verdade, a gente fala do macro, né, aqui, da coisa. Tem um caso, rapidamente, Luiz Cláudio. Tem um produtor que eu conheço que ele está em Jaú, São Paulo, a 10 quilômetros de uma usina de açúcar. Só que a usina, com o negócio de colheita mecânica e tal, começou o que ele chamava de explorar, ser explorado. Esse cara, ele está pertíssimo da cidade, é uma fazenda que tem 100 anos na família. Ele começou a circular por ali, foi num lugar, começou a plantar grão. Saiu, parou de fornecer cana. Aí ele foi numa indústria, o cara falou, se você plantar 100 alqueires de girassol, eu compro tudo.
falou, mas compra para quê? Para fazer óleo? Não, para papagaio. Ele, antes dele plantar, ele fixou o preço, né? O risco dele todo para vender. Como ração para... Girassol para papagaio comer. Então, a gente fala no macro, mas tem os micro que resolvem as coisas desse jeito que o Guilherme está dizendo, integrando tudo. Integrando tudo. Esse domingo agora, no Globo Rural, estava lá falando exatamente sobre os pequenos produtores na região de Sorriso, lá no Mato Grosso, e mostrando como eles estão encontrando seus caminhos para vender, quer dizer, produtos de altíssimo valor agregado, que são os hortifrutis, né, ali na coisa. Então, ali precisa realmente, eu diria que eles só não avançam com mais velocidade, porque ainda falta na cadeia varejista ou processadora, embaladora desses produtos, essa contratação desses produtores. Eu acho muito... Essa questão dos contratos, eu lembro sempre do Décio Berstein com a teoria dos contratos, mas isso é fundamental. Só para ver assim, você vai nos Estados Unidos, você vê aquela cadeia, né, Whole Foods, que é uma cadeia de orgânicos imensa em diversas coisas. Desculpa, essa cadeia, essa cadeia de varejo, ela só fica em pé se você tiver realmente uma cadeia muito bem formada antes dela para poder oferecer esses produtos com regularidade, qualidade de oferta. Então, isso precisa ser melhor trabalhado, pensando exatamente em termos de pequenos ou desses produtos, pessoas assim, não são os produtos de exportação. Mas muitas vezes os produtos de exportação vão dar o lastro que você precisa para você poder avançar em outras culturas. A gente pode não saber, mas quiabo dá muito mais dinheiro que muita grande cultura, né? As políticas públicas, né, poderiam focar nesse tipo de fomentar isso. Mas enfim, você esse daqui é o meu trabalho. Belém do Pará? Claro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Guilherme. Então, Guilherme, sabemos que as mudanças climáticas podem impactar o agro em maior ou menor intensidade em relação aos outros setores. O que o agro pode fazer para se proteger desse risco, né, de eventuais mudanças climáticas? Acho que está muito ligado com o que a gente falou anteriormente. E eu já queria que você emendasse, já que a gente entrou em mudanças climáticas, emendasse que você participou da COP, ficou lá um tempão, chegou na sexta-feira, meia-noite em Guarulhos, que é o melhor, né? Cheguei em Guarulhos. Eu quero perguntar para ele quanto ele pagou a água, a coxinha, essas coisas. Mas... Tá. Vamos lá, essa questão de mudança climática é fato. Eu lembro desde que eu pisei no Ministério, na Secretaria de Política Agrícola, né? Começou com seca no milho safrinha, depois geada no café, depois veio na cana, aí depois veio a grande seca em 2022, no verão de 2022, pegando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. E aí depois avançou no ano seguinte também com seca de novo no Rio Grande do Sul, aí depois vem enchente no Rio Grande do Sul. Então, está aqui. Né? A gente está vendo uma série de eventos catastróficos, que é a característica desse risco climático sobre a agricultura, acontecendo ano após ano. Né? A gente concluiu um trabalho que está para ser publicado, foi financiado pelo Instituto Clima Sociedade, com liderança do professor Eduardo Assad, lá e equipe da FGV, que é exatamente trabalhando o impacto das mudanças climáticas, por exemplo, na produtividade do milho segunda safra. Então, olhando, fazendo cenários para 2050, para 2100, né? Então a gente nem imagina, mas pegando exatamente, olha, fazendo um corte agora, o que isso pode acontecer lá na frente, como é que vai ficar a mudança, né, de uso de uso do solo sobre essas culturas com essa previsão. Então, o que a gente vê são exatamente regiões, como hoje no Mato Grosso, que começam a reduzir muito a janela. Né? A janela não só de plantio do milho, mas como colheita também. Então, o período de seca ele começa a se ampliar.
Isso quais são as alternativas que a gente tem? Bom, primeiro é isso, precisa realmente cada vez mais estar lá o seguro, ainda mais nesse processo, que você simplesmente não muda uma atividade de uma hora para outra. Tem uma questão de manejo do solo também importante. A Embrapa esse ano lançou o zoneamento agrícola de risco climático, nível de manejo, então vê a propriedade, né, em 4 níveis, sendo o nível 4 aquele que você realmente faz o não revolvimento do solo, o no-till, né? Contra aquele que você não está revolvendo o solo e não deixa cobertura nenhuma sobre o solo, e mostrando diferenças de produtividade em ambiente de seca de 50% a 80%. Porque você mantém umas caixas d'água dentro do solo. Você tem uma estruturação de solo. Então, isso daí é muito importante em termos de estratégias que você tem que adotar como produtor em cima desse cenário de mudança climática, né? Então, é isso. As coisas estão acontecendo. O que pode acontecer também com essa entrada, né, das usinas de etanol de milho, né, eu já ouvi de um grande produtor que falou que esse ano, lá no Mato Grosso, demorou demais para chover e vai plantar milho verão. Sim. E vai plantar milho verão. Você pode inverter, voltar, né? Não vai plantar soja? Não, porque eu ia ter risco plantando soja, ia ter risco plantando milho segunda safra, então eu prefiro plantar o milho, que vai me gerar 200 sacos por hectare. Produtividade muito maior. E vai estar pegando um preço antes da safra do milho safrinha. Então ele vai pegar o melhor preço possível. Então é esse tipo de conta que vai começar a mudar. Então talvez a gente comece a ver um pouco de competição diária, né, e talvez aí de milho verão começar a aumentar de novo. Mas enfim, então é isso que esses estudos eles validam, né, para você pensar em termos de estratégias futuras de como você deve fazer. Falando de COP, olha, foi uma experiência, foi a minha primeira COP, né? Eu lembro também o nosso enviado especial da agricultura, o Roberto Rodrigues, também falando, eu nunca fui uma COP, então fomos... Mas o Eduardo Bastos já é a 27ª. O Eduardo Bastos ali tem muitos que já estão praticamente batem ponto ano após ano. Mas foi muito interessante para entender como é que foi esse processo, né, de chegada, principalmente do setor, posicionamento do setor, numa COP, onde o setor de agro, né, em todo o mundo, sempre foi colocado como, olha, vocês são os culpados através da pecuária, só que sempre vendo muito sob a ótica da agricultura temperada. Então, a gente sabe que na agricultura temperada, seja Estados Unidos ou países da União Europeia, o gado praticamente é confinado. Então, você não tem pasto, né, para simplesmente remover carbono. Aqui no Brasil, ao contrário, né? O que a gente tem de confinamento é muito pouco. Né? É muito pouco. Em relação ao todo, né? Em relação ao todo. Mas é pouco. Então, boa parte ainda é pasto, e pasto, se bem manejado, com intensificação e redução do período de abate, você pode ter, inclusive, remoção de carbono no sistema. Eu vi um estudo do próprio Eduardo Assad, né, naquele evento da Tem uma tabela mostrando exatamente isso. E aí, com outra coisa, utilizando as nossas bases de dados e não as bases que estão lá postadas no mercado internacional, na comunidade internacional. Então a gente consegue mostrar realmente por isso que é muito importante, de novo, a gente falar nessa questão de dados. Até para o Brasil se defender e se posicionar melhor a esse tema, a gente precisa avançar nessa comunicação, mas uma comunicação baseada em dados. Né? No café também tem isso. Oi? No café também, mais tira do que nem a pecuária. Sim. Então isso precisa ser demonstrado. Então isso daí é um trabalho que nós lá do FGV Agro, com o Observatório da Bioeconomia, com a equipe, tem feito esse trabalho. Né? Ano passado fizemos uma parceria, uma aliança com Embrapa e com o Cicarbo, né, o Centro de Carbono lá da USP, que está lá na Exalc, para exatamente trabalhar uma curadoria dessas métricas, desses fatores de emissão e de remoção. O que a gente precisa na agricultura tropical é ver o balanço. Né? Então não é só o que emite, mas o que remove também,
para botar isso. Bom, então, assim, foi muito diante dessa questão de como que o agro estava vendo, que ele que desmata e tudo mais, estava havendo eu diria, um incômodo do setor, falou assim, puxa, a gente vai para lá, vamos apanhar. E cada um fazendo o seu trabalho, cada instituto de pesquisa fazendo, assim, puxa, está uma zona isso, cada um indo para o lado. Bom, começou a partir do início do ano processo de tentativa de coordenação. Até que veio, né, o Roberto sendo anunciado pelo André Corrêa do Lago como enviado especial. E não teve melhor escolha no meu ponto de vista, não é porque eu trabalho ao lado dele, mas uma figura incrível, mas o Roberto é uma figura articuladora, né, coordenadora, o setor todo olha nele como sendo um ponto de contato, e isso daí foi muito importante para começar essa coordenação. Então o Roberto, com isso daí, eu preciso da ajuda de vocês para eu poder me preparar para essa COP, ele acabou montando um relatório que era o seguinte, olha, eu preciso olhar tudo que as associações, institutos, ONGs estão fazendo, estão pedindo, né, com relação à COP, e vamos colocar isso num documento único, para que eu tenha pelo menos alguns pontos que sejam comuns para anunciar ao presidente da COP, o embaixador Corrêa do Lago, André Corrêa do Lago, para que ele tenha isso em mente e leve nas negociações. Então foi isso que foi feito. Colocou a equipe lá, coordenado pela Adriana Brondani, né, que fez todo esse mapeamento. Foram mais de 50 entregas que foram feitas para eles poderem fazer essa compilação, e saiu, depois eu passo para vocês o QR Code com todo o trabalho, e isso foi efetivamente entregue. Então isso aí começou a dar um endireitamento nessa coordenação. Paralelamente a isso, o próprio Instituto Clima Sociedade, que tem financiado alguns projetos conosco, ele começou a também ver o seguinte, olha, ele trabalhou com diversos institutos de pesquisa ao mesmo tempo para resultados da COP. Só que nós nos conhecemos e a gente se fala. Marcelo Brito, Marcos Bianchi, Rodrigo Lima, André Guimarães. Então a gente está sempre nos mesmos fóruns. Eu falo assim, você está fazendo isso também? E aí começava assim, pô, mas o que você vai fazer? Será que vai conflitar? Então juntou-se pela primeira vez no Brasil uma rede de institutos de pesquisa. Uma consolidação que a gente está chamando de rede de inteligência em agricultura e clima, né, que foi, inclusive, apresentada na COP, lá na AgriZone. Tá? Então, a AgriZone da Embrapa. O que é a AgriZone da Embrapa? Também foi outro processo liderado pela Embrapa, patrocinado pela CNA, OCB, OCP, né, de fertilizantes e mais outras empresas, para dentro a Embrapa tem uma unidade da Embrapa Amazônia Oriental que fica dentro de Belém. Dentro de Belém. São 2.000 hectares. Caramba. Então você imagina, um negócio imenso. E a parte que tem, onde está o centro mesmo, toda a estrutura administrativa lá e alguns laboratórios, está aí a uns 4,5 km, 5 km do evento da COP, né, da Blue Zone e Green Zone. Blue Zone é onde tem as negociações e Green Zone onde tem setor privado e organizações da sociedade civil aberta ao público. Então, foi um case, porque gerou nesse momento de COP, a COP começou no dia 10 de novembro e terminou agora na sexta-feira, dia 22. Quer dizer, terminou mesmo, foi no sábado, quando houve o anúncio, o fechamento, né, das negociações pelo embaixador André Corrêa do Lago. Mas durante esse período, lá na Embrapa, eles tiveram 25 mil visitantes. Nossa! 25 mil visitantes. E fazendo o quê? Mostrando a nossa agricultura tropical na prática, né? Resultados de campo, mostrando o sistema de integração lavoura-pecuária, a profundidade das nossas raízes. Nossa, aquela foto que você mostrou, impressionante. Impressionante. Então, isso daí deu uma vida, porque foram diversas comitivas internacionais. O presidente da COP esteve lá,
né? Então, você teve realmente uma abrangência de olhar. Isso é agricultura tropical brasileira, com ciência, com resultado e demonstrando. E que não é só para uma categoria de produtor. A gente estava falando lá de todas as categorias, do pequeno, médio ao grande. Ô, Guilherme, para dar um serviço aqui para o nosso espectador, essa Blue Zone, essa AgriZone está toda no YouTube, porque eu acompanhei algumas palestras lá da Embrapa e de vários, então é só clicar lá no YouTube, AgriZone, você vai ver todas essas apresentações, acho que todos os dias tiveram... 400 palestras foram feitas, 40 eventos por dia, e o Roberto diariamente estava com o diário da COP, todo dia lá às 5 horas, fazendo uma geral sobre o que tinha com os principais pontos lá do dia. Então eu diria o seguinte, a COP sempre é um processo, imagina você botar quase que 200% e mais de 150 países para negociar, não é fácil, né? Então sempre eu acho que os avanços são muito tímidos, mas eu diria que a forma como o agro se comportou dessa vez com com essas coordenações da pesquisa, com essas coordenações entre associações, né, com essa coordenação dentro do, eu diria, um tripé, setor público, setor privado e o setor de academia e ciência juntos, é o que garantiu realmente levar o tom. E para lembrar que temos, a presidência da COP, pelo Brasil, ela só se encerra agora na próxima COP31, que vai ser na Turquia. Então, durante esse tempo todo, o pessoal fala assim, terminou a COP, que alívio. Não, agora que vai continuar também o trabalho, porque você tem que preparar para a COP31 e entregar, sim, o encaminhamento para o próximo dono da COP. Você acha que essa consolidação, esse rumo que o Roberto Rodrigues deu para esse... Você acha que isso, nessa COP, né, para o agro, né, fazendo uma coisa mais unificada, você acha que isso vai ser colocado nas próximas COP? Vai ser uma herança, né, que vai ser levada para as próximas COP? Luiz Cláudio, eu acho que assim, essa foi a percepção, inclusive num evento de encerramento na quinta-feira passada na CNA, sobre o legado da COP. Vai tocar uma coisa, mas a gente pode continuar aqui. E lá tínhamos 2 representantes, uma representante da Organização Mundial dos Produtores, World Farmer Organization, e o representante do ICA. A representante da Organização Mundial dos Produtores, ela falou assim, o que vocês criaram, o que vocês fizeram nessa COP, ela não tem precedente. Isso daqui está marcado, né? Dentro de todos os países produtores que a gente... E ela é uma organização cujo tema principal é fazer essa coordenação de demandas em diversos países com produção agrícola, para inserir nas negociações. Então, ela viu como um marco e lembrou muito bem, vocês têm um ano pela frente ainda de trabalho para vocês consolidarem isso. E vocês, com certeza, vocês estão na liderança do que se fez com a agricultura. Então, assim, isso dá uma assim, é uma certeza de que esse foi um resultado, eu diria, muito positivo para o setor. Não diria que assim, o setor agora está ilibado e tudo mais. Não, não é isso. Mas mostrou o que nós estamos fazendo já há muito tempo e que o mundo pode vir aqui presencialmente ver. 25 mil pessoas passando de lá, de todas as nacionalidades, e podendo enxergar com os olhos o que a nossa ciência tem contribuído para a agricultura tropical. Colocou a bola no chão, vamos dizer. Colocou a bola no chão e um pecuarista, num almoço que o Itaú BBA ofereceu lá, ele disse, saímos de jogo de várzea, estamos para a Champions League. Então, o setor não pode baixar a guarda, ele tem que se sofisticar, e aí geração de dados, informação relevante, para poder acompanhar essa nova toada. Legal. Guilherme, passou, você viu? Passa rapidinho, né? Então, obrigado pelo seu tempo, de ter vindo aqui falar. Hash também.
Eu não sei, quer falar aí uns... Não, estou só ouvindo aqui, aprendendo só. Quer falar suas palavras finais aí, Resch? Eu vou convidar as pessoas para ver meu site, pode? Pode, claro. Então entra lá no www.programamercadofuturo.com.br. Um dia eu entrevisto aqui o Guilherme. Tete a tete, né? Tá bom? Guilherme, suas palavras finais. Não, Luiz, é isso. Temos muito trabalho pela frente e eu acho que o Brasil, a gente tem que aprender a utilizar mais a nossa prata da casa, né? Esse trabalho sobre o futuro das políticas do agro, eu acho que a gente está reunindo uma equipe de cabeças pensantes de diversas instituições. Isso daí me deixa muito tranquilo sobre estar na Fundação Getúlio Vargas. A gente tem uma isenção, então não tenho problema nenhum de trazer pessoas, e eu acho que com isso daí você consolida melhor as propostas, né? Você valida e você pode realmente avançar com mais robustez. Então, é o que eu acredito, é uma visão otimista, trazendo em função desse resultado da COP, que a gente avança, e o que a gente tem para construir aí de futuro. Legal, obrigado. Obrigado ao espectador por esse tempo, e a gente se vê em janeiro de 2026.